Aleluia, saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eita glória! Desde a criação do mundo, Deus fez o ser humano a sua imagem, a sua semelhança, para a sua glória e o seu louvor. Porém, o homem pecou, desobedecendo a ordem de Deus. E por sua infinita misericórdia, Deus me matou um cordeiro e fez novas vestes do pelo desse cordeiro para o homem e a mulher. Assim sendo, eles foram expulsos do jardim e perderam o acesso à presença de Deus. Quando a gente se rebela contra Deus, quando a gente peca, não é Deus que se afasta da gente, é a gente que se afasta da presença de Deus. Porque a gente fica com vergonha, a gente fica com receio de orar, de buscar. Aí vem a fraqueza, até que chega o momento que a gente se afasta da presença. Sendo assim, eles foram expulsos, né? Então, mas o Senhor, Ele nunca deixou de orar por nós. Ele nunca nos abandonou. E a prova disso é que todas as vezes que o povo de Israel se desviava dos caminhos de Deus, ele levantava alguém para trazer à memória a aliança que ele fez com o seu povo. E ele levantou José, né, que por fazer parte desse propósito, como vocês podem ver no livro de Gênesis 37, pode dar uma pesquisada, e ele levantou José para fazer parte desse propósito, para levar o povo de futuramente perecer, morrer de fome, porque havia uma grande fome, né, lá na terra do Egito. E aí Deus permitiu o sofrimento de José, e no devido tempo Deus usou José, trazendo ali seus irmãos para o Egito, para cuidar deles e sua família. E Deus deu sabedoria a José para administrar e governar o Egito ali. Ele foi um instrumento de Deus, porque graças à sabedoria que Deus deu a José, o povo não morreu de fome naquele período, naqueles 7 anos de fome. As 12 tribos de Israel, que foram os 12 irmãos de José, se tornaram as 12 tribos de Israel, a descendência de Jacó. O povo foi crescendo ali no Egito, se multiplicando, se tornando um povo forte. E aí se levantou um novo rei no Egito. Esse rei, ele teve medo do povo se multiplicar tanto, se juntar com povos inimigos e lutar, pelejar contra o Egito. Então ele foi esperto e começou a fazer o povo ali de escravo. Ele não conhecia José, porque no tempo de José ali no Egito foi outro rei. Então esse novo rei, ele fez o povo de Deus, o povo de escravo, até um certo tempo. O povo foi se afastando de Deus, se misturando com os costumes e a idolatria do Egito. E mesmo assim, o rei mandou matar todos os meninos daquela época, né? Para que ali fosse encerrada a descendência dos hebreus. Mas mesmo fazendo o povo de escravo, o povo continuava crescendo, se multiplicando. E Deus ali já tinha visto a aflição do seu povo, mas o povo já tinha se afastado. O povo não buscava a Deus. E em todo momento os olhos de Deus estavam ali atentos, observando a falta de busca, né? Deus não pôde intervir por falta de busca, por falta de clamor a Ele, né? Deus espera que a gente clame por socorro. Deus não desistiu de nós. E Ele levantou outro homem. Ele iniciou um novo propósito. Levantou Moisés. Moisés, ele foi amamentado 3 meses por sua própria mãe. Depois disso, ela colocou ele no cesto. E quando a filha de Faraó se banhava no rio Nilo, ela viu o menino e logo se compadeceu e adotou ele. Quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, Ele guia ela até o propósito. E o tempo passou. Moisés cresceu ali, aprendendo as coisas de Deus.
Então um dia ele saiu para ver os hebreus e viu que um dos seus escravos estava sendo muito machucado. Moisés então pega o egípcio, matou ele e depois ele fugiu, porque um dos soldados descobriu, né? Quando a gente comete um pecado contra Deus, a gente até consegue esconder por um tempo. Mas se a pessoa ela nasceu de novo, ela fica incomodada. Ela não tem paz até que ela se arrependa. E o Espírito Santo, ele faz esse trabalho de trazer, convencer a pessoa do pecado, trazer arrependimento. Tem que ter ouvidos sensíveis para ouvir a voz dele. Então Moisés, ali depois que ele cometeu esse pecado, que ele matou os egípcios, ele fugiu, né? Porque um dos soldados descobriu. E foi nessa fuga que Moisés, ali no deserto, ele encontrou ali em Midian uma mulher que deu água aos camelos dele. Ali ele formou uma família com Zípora. Mas o propósito de Deus ali na vida de Moisés não terminava ali, né? Não foi para isso que Deus livrou ele das águas do Nilo. Não é para a gente... Deus não tira a gente do mundo e nos lava, nos purifica do pecado. A gente não se arrepende, se batiza nas águas, mas não é só para isso que Deus quer. Deus tem um propósito, Ele quer usar a gente em alguma coisa, né? No caso, para ganhar almas. E ali Moisés, tempo passou e Deus continuava guardando o seu propósito. E quando passou o tempo, aquele rei que queria matar os primogênitos, os meninos hebreus, né, para o povo parar de crescer, de se multiplicar, esse rei morreu. Aí foi ao momento que o povo caiu em si, de tanto sofrimento, se cansou e lembrou de Deus. Deus vai permitindo que a gente passe pela prova, porque a gente passe por aquele momento de sofrimento, até ver até onde a gente vai aguentar, ficar sem clamar, ficar sem buscar Ele. O povo se lembrou de Deus, se lembrou da aliança que Deus tinha com Abraão, Isaac, Jacó e José. E ali o povo clamou a Deus com toda a sua força. E esse clamor subiu a Deus. Você pode ver isso em Gênesis, no capítulo 2, versículo 23 e 24. Moisés estava ali apacentando as ovelhas do seu sogro. E ele chegou a um monte de Deus, Monte Horebe. Ali o anjo falou a ele, numa sarça, que era uma folha, uma árvore no deserto que não se queimava. Se consumia em chama, mas não se queimava. Isso está em Gênesis capítulo 3, do versículo 7 ao 10. Depois dessa conversa de Deus com Moisés, Moisés partiu em direção ao povo, né? Mesmo com medo, porque ele não sabia falar direito, mas ele foi até o povo, conversou com os anciões. Deus mandou dizer que a gente vai sair daqui do Egito, eu vou ser libertador de vocês, Ele é o grande eu sou, Ele vai livrar você. Glória a Deus. Aleluia. E depois Deus falou, né? Depois tudo que Deus mandou, Moisés falou tudo que Deus mandou. E Deus manda as pragas para o Egito. E depois da última praga, o povo segue, né? O faraó libera o povo, porque foi a morte dos primogênitos. Então o faraó liberta o povo, mas logo em seguida ele se arrepende e segue o povo até em direção ao Mar Vermelho. Eita, às vezes a vitória já está conquistada. Deus já decretou, mas o inimigo ali, assim como ele fez com Daniel, que Deus ouviu a oração desde o primeiro dia, mas houve batalha nos céus. Então, Deus libertou o povo, convenceu o faraó libertou o povo, mas o diabo usou ele para ir atrás do povo de Deus.
Mas Deus, quando Ele manda, Ele garante, né? A vitória já é certa. Ele foi até em direção ao povo ali no Mar Vermelho. E foi engolido. A Bíblia diz que ele, os soldados e os carros dali de Faraó foram submergidos no mar. Só que imagine o sobrenatural de Deus, que enquanto isso acontecia ali, os carros se afogando nas águas, o povo continuava marchando, continuava andando, continuava seguindo as pés enxutos ali no deserto. Foi algo de Deus, algo sobrenatural. Os inimigos não prevaleceu e não vai prevalecer, porque quando Deus ele manda, faz uma promessa, o inimigo pode até se levantar, mas a vitória é certa. Em Êxodo 14, 15 e 16, vocês podem acompanhar isso, a passagem do povo. E o povo viu o tempo todo o cuidado de Deus ali no deserto. No Monte Sinai, Deus fala novamente com Moisés. Agora ali no deserto, né? E Deus passa ali para Moisés os 10 mandamentos, as leis, que é para organizar o povo quando chegasse na nova terra, a terra que Deus prometeu, a terra de Canaã. Porque Deus tem que estar acima de tudo, primeiro e único lugar em nossas vidas. Deus, Ele faz as promessas dele, a palavra dele não volta atrás. A gente que muitas das vezes promete algo a Deus, mas a gente volta atrás. Deus não. E Deus colocou as leis, os mandamentos de Deus. E o primeiro foi amar a Deus acima de todas as coisas, né? Deus, Ele quer estar. Deus, depois que Ele foi até a terra prometida. E uma dessas leis, Deus abomina a idolatria. O povo, quando estava ali no Egito, eles se misturaram com alguns costumes idólatras, que tinha muitos deuses ali na terra do Egito. E o Deus queria um particular com o seu povo, ele queria um povo separado para ele. Então ele deu essa ordem para que o povo fugisse da idolatria. E não na idolatria. Deus tem que estar acima de tudo. Ele tem que estar em primeiro e único lugar em nossa vida. Mas o povo, mais uma vez, se esquece de Deus. Se esquece que Deus das pragas que Deus mandou no Egito e livrou o povo dele. Se esqueceu que eles passaram ali pelo mar e em pés enxutos, né? E começa a se rebelar contra Deus. Você pode acompanhar isso em Números 14, do 2, versículo 2 e 4. E no versículo 11, ainda de Números 14, Deus dá a resposta. Amém? Depois da rebelião do povo, Moisés intercede, ou seja, ele ora pelo povo. Quando a gente ora pelas pessoas que nos perseguem, quando a gente ora pelos nossos inimigos, né? Deus age. E isso aí Deus nos mostra que a gente deve orar pelos outros. E no capítulo 8 de Gênesis, né? No capítulo 8 de Deuteronômio, que foi a passagem que a gente leu, já chegando em Deuteronômio, mais uma vez, depois de Deus organizar as leis, antes de chegar no capítulo 8, no capítulo 4, no capítulo 3, do dia, Deus, ele faz uma memória, ele relembra os mandamentos ao povo, né? E depois, já no capítulo 8, ele faz uma exortação, porque o povo agora já estava entrando na terra prometida, o povo agora já estava começando a provar das promessas de Deus, e a tendência era se desviar e começar de novo as práticas de idolatria, começar a rebeldia, começar a esquecer das coisas de Deus.
a gente tem essa fraqueza, né? Quando tá tudo bem, quando tá tudo ruim, a gente ora, a gente clama, a gente coloca toda a nossa força, mas quando as coisas começam a melhorar, quando a porta se abre, quando a nossa vida começa a prosperar, a gente consegue conquistar aquilo que Deus deu, o nosso coração começa a se voltar contra Deus. A gente tem a tendência de esquecer as coisas que Deus fez. E no capítulo 8 que nós lemos, Deus faz uma exaltação, né? Para a gente não esquecer quem somos e o cuidado dele, o cuidado que ele tem com a gente. Depois de lembrar o povo de guardar os mandamentos, Deus, ele provou o seu povo naquele deserto, né? Deixando que passasse por alguns momentos de fome, sede, frio, abrigo, de aflição. Mas ele, ao mesmo tempo que ele permitiu isso, ele supria tudo. E supria as necessidades. Para saber se o povo iria murmurar, se o povo ia cumprir o que ele falou, se o povo, ele supriu com o maná, com o pão do céu. E assim ele faz, né? Com aqueles que têm o coração voltado para ele. Mesmo sabendo as intenções. A gente murmura, a gente reclama, a gente esquece das promessas de Deus. Mas mesmo assim Deus ali supre, ele dá o escape. E ele o tempo todo cuida, ele manda a providência de algum lado. Enquanto não chega o tempo daquela promessa, Deus ele vai cuidando. Mas quando a gente está envolvido no problema, aleluia, a gente esquece que Deus ali está suprindo. É como assim, a gente, poxa, a pessoa tá desempregado. A porta tá fechada de emprego. Mas todo dia tem o pão, todo dia tem o alimento, todo dia Deus manda a provisão. Já pensou se o tempo que a pessoa passa desempregado, a pessoa tivesse esse alimento na mesa, tinha morrido de fome. E muitas das vezes a gente não para pensar nisso. Deus continuava cuidando de cada detalhe, desde o alimento até as roupas, calçado, tudo. Como um pai que ele é. Ele disciplina os seus filhos. E no momento mais difícil que a gente passa, quando estamos na presença de Deus, é para o nosso aprendizado. Ele cumpre sua promessa, mesmo que demore. Tudo que ele faz é perfeito. Ele deu para aquele povo o melhor da sua terra, onde podia se colher trigo, uva, figo, tudo o que tinha de bom. Cobre, ferro. Mas ele sabia que tantas maravilhas poderiam encher o coração do povo de orgulho, né? Com tantas riquezas. Porque temos esse defeito. E muitas das vezes nós... muitas das vezes... do orgulho. Porque temos esse defeito. Muitas das vezes Deus nos abençoa. E ele faz, ele fala, ele cumpre. Mas o orgulho é um mal que não nos deixa enxergar e entender o que Deus nos deu. Deus, ele manda a provisão. Ele provê o pão e provê em nossas vidas nos dias de hoje, mandando escape, abrindo porta. E quando ele fecha alguma porta, ele sabe que tem algo melhor para a gente. Não podemos esquecer de Deus. Quando tudo der certo, pois tem gente que se afasta de Deus, deixa de adorar, deixa de cultuar na abundância. Deus abre porta, a pessoa se doa, se dedica ao trabalho, e ficando sem tempo para Deus, aí vem a fraqueza, o esfriamento. E aí, como consequência, para de meditar nos mandamentos, ou seja, esquece o que Deus falou, né? Então, quando tudo começar a dar certo, tenha um coração grato. Saiba agradecer a Deus. Esse sofrimento que você está passando hoje, que eu estou passando, nós estamos passando hoje, não é para a morte, não é para abandonar o Senhor, não é para murmurar, é para aprender, é para nos preparar para algo que Deus tem de melhor lá na frente. A gente ter estrutura e se lembrar de onde Deus nos tirou.
Depois que Deus dá a casa própria, abrir porta de emprego, fazer cumprir sua palavra, nós não deixemos o coração se encher, se corromper, achando que não precisamos mais de Deus. E Deus, como Ele sonda o nosso coração, muitas das vezes Ele sabe que a gente ainda não está preparado para receber aquela bênção, né? Porque Ele sabe que ali, se Ele der antes do tempo, a gente pode esquecer de Deus, esquecer dele, achar que não precisa ir mais para a igreja, achar que não precisa mais adorar Ele. A oração já não é mais como antes, já é aquela oração rotineira, né? De todos os dias, sem quebrantamento. Não, não é isso que Deus quer da gente. Ele quer que a gente louve a Ele com a mesma intensidade, que a gente sirva a Ele com a mesma dedicação, quando tudo der certo também. Então, nós achamos que não precisa mais de Deus, esquecendo, né, que nós dependemos dele totalmente, porque sem Ele nós não somos nada. Porque o que temos conquistado não foi pela formação, não foi pela nossa sabedoria, não é porque te capacitou, mas sim porque Deus, Ele deu a saúde, deu a força para a gente conquistar. É Deus que nos sustenta. E se não fosse Ele, nós não estaremos aqui. Devemos ter gratidão e permanecer fiel a Ele. Ele adverte para não esquecer do Senhor e nem se rebelar, se inclinando para outros deuses, porque no deserto que Ele vê, no deserto que eu e você está passando agora, não se compara às maravilhas que Deus quer fazer. Não é apelando para outros deuses estranhos, mas fazendo como o povo de Israel, que no momento de aflição clamou. Então clame ao único Deus que nos conhece, sabe de tudo, antes mesmo da gente falar de tudo. Porque sabendo de nossas falhas, mesmo assim, Ele é o nosso Pai, misericordioso, que nunca nos abandonou, nunca nos deixou. Glória a Deus. Então, irmãos, que eu aprendo com isso, né? Deus, Ele tem o melhor. Deus, Ele é o nosso Pai. Ele sabe do que a gente precisa. Ele sabe de tudo. Mas Ele quer que a gente fale. Ele quer que a gente clame a Ele. Que a gente seja sincero. Ele sabe até quando a gente está pensando, não murmura com a boca diretamente, mas murmura nos nossos pensamentos. Será que Deus está no controle da nossa vida? Ele sabe das nossas intenções. Quando a gente está no deserto, Deus vê a intenção do nosso coração. Porque muitas das vezes a gente acha que está adorando a Deus de verdade, de todo o coração. Mas quando a gente passa pelo deserto, o nosso espírito fica tão angustiado, nossa alma fica tão inquieta, que a gente não consegue enxergar que a presença de Deus está ali com a gente, que Deus está nos sustentando, aleluia, de todas as formas, né? Todos os dias Deus opera um milagre em nossas vidas. Todos os dias Deus supre as nossas necessidades, como Ele supriu ali com o povo no deserto. Ele continua suprindo, Ele continua mandando provisão de tempo difícil, de pandemia, tempo difícil que nós estamos vivendo agora. Muitas pessoas estão desesperadas, tirando a própria vida por causa do desespero. E a gente tem paz, a gente tem tranquilidade, porque a gente tem um Pai que cuida da gente. Então, ali no deserto, o povo pôde ver grandes milagres,
Deus ali como uma coluna de fogo aquecia o povo do frio. De dia as nuvens faziam sombra para que não viesse, o sol não viesse acabar com as vestes da gente. Observe que a natureza, a temperatura está mudada o tempo todo, mudando, oscilando. Mas em tudo nós temos que ser gratos a Deus. Deus, Ele quer estar em primeiro lugar em nossa vida. Nada, nem ninguém pode ocupar o lugar dele, o marido, a família, o emprego, aquilo que se torna algo que não é, que ocupa o lugar de Deus, Deus fica ali observando. E muitas das vezes ele até permite se fechar, para a gente perder, para que a gente venha aprender no deserto. Mas isso não significa que a gente está sozinho. Deus o tempo todo foi com o seu povo. Desde quando ele levantou José, ele foi com Abraão. Quando ele chamou Abraão, ele mandou fogo àquela terra ali de Sodoma e Gomorra por causa do pecado do povo. Mas ele livrou Abraão. E ele salvou a família de Noé, que depois se multiplicou novamente. O povo foi crescendo, foi a descendência de Isaac, depois chegou a Jacó. Quando chegou quando chegou na geração de Jacó, Deus foi. Depois da geração de Jacó veio José e os seus 11 irmãos, que se tornou também ali um povo forte, né? Deus ali o tempo todo livrava o povo. Quando passava um certo período, o povo se desviava, o povo esquecia os milagres. Deus usou José ali como governador para mandar provisão do Egito, e depois o povo se esqueceu de Deus, esqueceu dos milagres que Deus fez e começou a se misturar com a idolatria do Egito. O povo, mas mesmo assim, Deus só entrou com providência e livrou o povo da escravidão quando o povo reconheceu, se humilhou e reconheceu e lembrou de Deus. Deus só vai nos tirar daquela situação que a gente hoje acha que não tem mais jeito, de desespero, quando a gente se lembrar de onde Ele nos tirou. O deserto é para isso. É para sondar o nosso coração, para ver como está o nosso coração. Glória a Deus. Então, que a gente não venha deixar nada que está acontecendo hoje tirar o nosso foco, que é Jesus. Deus quer te usar, Deus quer nos usar para a glória dele, o nome dele. Não importa o que a gente está passando hoje, eu e você está passando hoje, mas tenha certeza, o poder do clamor pode mudar muita coisa, pode intervir a situação. O povo clamou, Deus foi lá. Moisés, você está aí com sua família, mas tem um povo que está me chamando. Meu clamor chegou, o clamor deles chegou até os meus ouvidos, e eu vou descer a fim de livrar, mas eu quero usar você. Enquanto você ora, enquanto você clama, Deus está lá movendo montanhas, Deus está movendo os céus a seu favor, a favor da sua família, a favor da igreja. Enquanto Deus pode usar qualquer pessoa para abençoar, mas no tempo certo, no tempo da promessa. A única coisa que Ele nos adverte é para que a gente não venha a se corromper, se afastar dos caminhos do Senhor, da presença dEle, por causa da murmuração, por causa da rebelião. Deus, Ele quer algo novo, quer fazer algo novo em nossas vidas. Porque as promessas de Deus não falham. Pode passar o tempo que passar, para a palavra do Senhor não passará. Então, se Ele prometeu algo para você, Ele vai cumprir. E se Ele não cumpriu ainda, é porque Ele está preparando. Ele está te preparando, te fortalecendo, te dando estrutura para quando a bênção chegar, você permanecer
você está continuando na presença dele, usufruindo da bênção do melhor que ele tem para você, mas permanecer firme na presença dele. Em nome de Jesus, glória a Deus. E até aqui me ajudou o Senhor. Amém.